Olá, bom dia a todos os presentes. Vamos dar início a esta audição relativamente à petição. Começo por cumprimentar todas as presentes. Penso que é a doutora Sónia Souza, Marta Branco e Teresa Morta, certo? Sónia Souza não é doutora, só essa correção. Ok. Estamos aqui representados neste momento o PSD e o grupo parlamentar do PS. Do PS está as senhoras deputadas Irene Costa, a senhora deputada Berta Nunes, Sofia Andrade e Isabel Cerqueira, e do Isabel Cruz, peço desculpa, e do PSD Cláudia Bento, que sou eu, e a senhora deputada Inês Barroso. Portanto, vamos então dar início a esta audição. Portanto, começo a saudá-las enquanto representantes dos mais de 9.046, sendo precisa, peticionários que assinaram a petição agora em análise. Uma petição cujo objetivo é manifestar-se contra a vacinação em massa de crianças e jovens até aos 25 anos de idade. Enquanto deputada relatora desta petição, agradeço a vossa presença. Portanto, já apresentei as senhoras deputadas que se encontram aqui presentes e relativamente a como será conduzida esta audição, vocês terão agora um primeiro momento onde terão a possibilidade e a oportunidade de apresentar e desenvolver o objeto da petição apresentada e de seguida os diferentes grupos parlamentares aqui presentes poderão fazer alguns comentários ou algumas questões que depois agradeço que nos respondam. E, portanto, sem mais demoras, dou-vos a palavra, que podem partilhar o tempo como bem entenderem e, portanto, passo-vos de imediato já a palavra para poderem fazer a apresentação. Muito obrigado. Obrigada às senhoras e senhores deputados pela oportunidade de nos podermos dirigir a esta comissão. Vou ser muito breve e então o que vos quero dizer é que Portugal é um dos países mais vacinados do mundo, um dos países com mais casos por milhão de habitantes e também, neste momento, um dos países com mais mortes diárias associadas à Covid-19. A Covid-19 é uma doença benigna em crianças e jovens. As crianças e jovens saudáveis raramente desenvolvem doença grave, não se justificando, assim, a vacinação em massa para prevenir esta doença, com uma vacina que não impede nem o contágio nem a transmissão. Estas vacinas têm uma autorização condicional de emergência e não uma aprovação plena. E em relação às nossas crianças, não há sequer uma emergência. Sabemos que a imunidade natural à infecção SARS-CoV-2 é ampla, robusta e mais eficaz do que a imunidade da vacina, especialmente no combate ao Omicron, que é a variante mais prevalente em Portugal. A vacina, segundo as últimas declarações da doutora Graça Freitas, e passo a citar, tem uma proteção curta e que dura pouco tempo. Pode ser só 2, 3, 4, 6 semanas. É uma questão de semanas, portanto, é uma proteção muito rápida e muito ténue. Consentimento informado, obrigatório para qualquer intervenção médica preventiva, diagnóstica e terapêutica, foi no último ano deliberadamente omitido. Quantos pais teriam vacinado os seus filhos se soubessem os efeitos adversos destas vacinas? E que estas ainda se encontram em fase experimental. Neste momento, e dada a tão reduzida proteção da vacina, é muito maior o risco que o benefício e por isso pedimos a suspensão da vacinação de crianças e jovens. Muito obrigado e passo a palavra à Marta. Olá, muito boa tarde. O meu nome é Marta Gameiro, sou médica dentista e eu gostaria de me focar principalmente no funcionamento da vacina e nos potenciais riscos que podemos estar a colocar as nossas crianças para o relativamente pouco risco que têm com o SARS-CoV-2. Portanto, neste esquema, estes slides que eu vou apresentar foram amavelmente cedidos pelo Dr. Michael Palmer, que é um investigador bioquímico alemão que trabalha na Universidade de Waterloo, no Canadá, e ele é especialista em membranas lipídicas. Ele fez este trabalho em conjugação com o Dr. Sucharit Bhakti, que é um dos microbiologistas alemães com mais trabalho publicado. Portanto, neste slide temos o funcionamento da vacina de mRNA, que basicamente tem o mRNA envolvido por uma camada lipídica sintética, que é basicamente colesterol. O mRNA tem que ser envolvido nesta camada porque ele é muito pouco estável, então ele é envolvido para ser protegido e migrar ao longo do corpo até às células.
Esta membrana lipídica tem carga positiva, ou seja, é um lipídio catiónico, que isto vai ter relevância mais à frente. Portanto, entra, liberta o mRNA, o RNA vai para os ribossomas que produzem a proteína spike. A proteína spike vai até à superfície, onde é reconhecida por células B, células T, que são glóbulos brancos, e há uma característica muito específica da proteína spike que ela parte. E esta clivagem que se dá na proteína spike ativa plaquetas sanguíneas. Então, o que é que acontece numa infecção normal? Numa infecção normal, ou nas, digamos, vacinas convencionais, temos o vírus, que tem os seus antigénios, entra dentro da célula, há então formação de novos anticorpos específicos para estes antigénios e a ativação de células T, e assim o nosso sistema imunitário fica com memória. Quando há uma nova reinfecção, os anticorpos já reconhecem o antigénio e vão degradar o vírus antes dele entrar na célula. O que é que acontece nestas vacinas atuais? Temos na mesma a primeira infecção. Quando há uma nova vacinação, ou booster, como eles chamam, se repararem, o mRNA com a sua camada lipídica já não tem os antigénios. Como já não tem os antigénios, os anticorpos já não vão se poder ligar, portanto, eles vai ter que entrar novamente na célula. O que é que acontece? Vamos ter uma resposta imunitária muito mais agressiva, uma vez que já não é a primeira vez que ocorre esta infecção. Convém frisar que os idosos não têm uma seroconversão tão grande como as crianças. E com efeito verificou-se que a maioria dos efeitos secundários acontecia após a segunda dose, ou então quando já havia uma primeira infecção por SARS-CoV-2. Portanto, após cada reforço são esperados mais efeitos secundários. Isto foi verificado em autópsias pelo Dr. Sucharit Bhakti, na Alemanha, que também verificou que 4 meses após a vacina ainda havia proteína spike a circular no organismo. Isto não era suposto acontecer. Verificou que havia ataque dos linfócitos, dos glóbulos brancos, contra órgãos do organismo das pessoas que estavam a ser autopsiadas, nomeadamente pulmões, coração e fígado. Verificou sinais de doença autoimune e verificou também que não havia, ou seja, o que ele verificou é que o sistema imunitário estava de tal maneira exacerbado com esta nova vacina que deixava de ter capacidade de responder a outros locais, deixava de ter tempo de acudir, o que levaria supostamente ao surgimento de vírus que estejam adormecidos ou de cancros que estejam em remissão. Isto porque, num estudo que foi encomendado pelo governo do Japão à Pfizer, foi verificado que haveria acumulação, ao contrário do que acontece nas vacinas tradicionais, em que se espera que a proteína spike fique alojada no músculo e seja feita aí a resposta imunológica, o que se verificou é que a proteína se espalhava por todo o organismo, novamente no fígado, nos ovários. É particularmente importante ter isto em atenção, porque se está nos ovários, provavelmente também entrará na placenta. Daí que seja muito perigoso, ou devia ser tido com mais cautela, dar a vacina em grávidas. No entanto, a FDA aprovou na mesma, apesar da própria Pfizer não recomendar. Depois temos a questão da membrana lipídica catiónica. Esta membrana, além de permitir que o mRNA entre na célula, também vai degradar a célula das mitocôndrias. As mitocôndrias é um organelo que produz energia. Ao degradar a célula das mitocôndrias, dá-se ali uma reação que produz radicais livres. Os radicais livres danificam o DNA a danificação do DNA provoca cancro. E há só um limite de dano no DNA que o nosso organismo consegue aguentar. A partir daí o corpo morre. E também é importante frisar que todas as terapêuticas e vacinas de mRNA que forem aprovadas a partir de agora e que a pessoa tome vão ter um efeito acumulativo. Ou seja, não desaparece, vai sempre agregando mais e mais e mais. Seria de esperar que a EMA tivesse isto em consideração, e a FDA, só que, como as vacinas são experimentais, eles não pedem estudos ao cancro para obter a sua autorização. É importante frisar também que
a proteína spike foi estabelecida como a responsável pela lesão do endotélio, que depois provoca, das células, que depois provoca os coágulos sanguíneos. Esta lesão do endotélio foi vista após a infecção Covid, mas nós temos que ver que estamos a obrigar o nosso corpo a produzir esta mesma proteína spike em grandes quantidades. Portanto, há todo este manancial de efeitos adversos. O que é que nós temos verificado? Um aumento muito acentuado de mortes em atletas e jovens com doença súbita, um aumento de incidência de herpes zóster e complicações relacionadas com o síndrome de Ramsay-Hunt. Recentemente estabeleceu-se uma correlação entre doença cerebral degenerativa e a Covid, a doença Creutzfeldt-Jakob e mielite transversa. A FDA confirmou a semana passada um risco 2 vezes a 24 vezes acrescido de miocardites. Há vários estudos de caso a reportar o ressurgimento de cancros e doenças autoimunes. Um estudo israelita relatou um aumento de 25% de incidência de chamadas por problemas cardíacos em jovens, tal não aconteceu com as infecções. E também foi verificado um aumento dos abortos e problemas na gravidez em Israel, que confirma uma tendência no VAERS de que 57% de todas as mulheres que relataram uma perda da gravidez desde 98, 57% foi nos últimos 2 anos associado à vacina Covid. Isto pode ter vários fatores, mas era importante ter isso em consideração antes de começar a vacinar massivamente. Além do pouco risco infantil, hoje a FDA vai, à partida, autorizar a vacina dos 6 meses aos 4 anos. Eu queria só mostrar aqui os dados que foram disponibilizados das Pfizer há 2 dias sobre a eficácia da vacina. Então, o que é que aconteceu? Há vários problemas associados ao estudo que eles apresentaram, mas vou só deixar os principais. A avaliação de eficácia foi feita com base em 3 casos após a 3ª dose. 3 casos no grupo dos 6 aos 23 meses de idade. E 7 casos no grupo dos 2 aos 4 anos de idade. Numa amostra muito pequena de crianças, 376 crianças, e uma explicação possível, por causa, se calhar, dos efeitos adversos, uma vez que no meio destes casos tivemos 7 casos nos participantes de 2 aos 4 anos compatíveis com Covid severo. Tivemos 7 casos de uma reação adversa grave. Se verificarmos este quadro que temos aqui, verificamos que os tais 80% de eficácia que eles reivindicam é só após a 3ª dose, mas se verificarmos entre a primeira e a 2ª dose, temos uma eficácia negativa. Ou seja, no grupo que levou vacina, houve mais casos do que o grupo que não levou. Isto não pode ser, num ensaio randomizado, nós temos que começar a calcular a eficácia a partir do dia 1. Não dá para escolher intervalos. Temos que fazer todos. Quando analisamos todos os intervalos, esta eficácia cai de 75% para 14%. E eu acho que isto vai ser aprovado na mesma, mas pedia que aqui em Portugal tivessem alguma consideração por estes dados e que simplesmente não aconselhassem e que isto fosse posto na mesa. Obrigada. Obrigada. Mais alguma intervenção? Penso que não, que já terminaram. Portanto... A doutora Teresa se calhar fala no final, porque ela tem conhecimento da realidade portuguesa. Mas ela não quer expor, porque depois fazemos perguntas, depois podem ficar sem tempo. A doutora não quer fazer nenhum comentário, nenhuma exposição? Eu posso fazer, interrompem-me quando acharem que já falei demais ou que não têm interesse no tema, porque eu acho que o tema é tão importante. Estamos a falar da saúde das nossas crianças, que se calhar 10 minutos é manifestamente pouco. Eu sou médica, sou cardiologista e, na realidade, gostaria de focar a minha apresentação sobre a questão portuguesa, especificamente portuguesa, embora enquadrada no contexto que foi dito e que todos já sabemos. As crianças têm uma menor suscetibilidade à infecção, têm infecções ligeiras, muitas vezes completamente assintomáticas. São muito raros os casos graves de infecção e a mortalidade em Portugal
só acontece em crianças com morbilidades prévias, nomeadamente situações graves. Portanto, não é possível considerar que exista uma emergência para a Covid-19 no que respeita a crianças em Portugal. Porque é que isto é importante? Porque, por aquilo que foi dito pela doutora Marta, estas vacinas que estão a ser administradas às crianças têm apenas uma autorização de uso condicional. O que é que isto quer dizer? Não estão aprovadas, porque não têm estudos completos nem de segurança nem de eficácia, mas estão autorizadas porque há supostamente uma emergência, ou seja, para que esta autorização seja concedida, tem que ser considerada haver uma emergência. Ela não existe em Portugal e, portanto, deveriam estar a ser continuados os estudos, mas não aplicadas na nossa população das crianças. Também, como já foi referido, eu quero frisar, é uma vacina, então, em fase experimental, que leva à síntese no próprio organismo das crianças de uma proteína semelhante à proteína do vírus, da proteína spike do coronavírus, mas que não é exatamente igual, tem um nucleótido diferente, ou seja, é uma vacina que induz a formação no corpo das crianças e nos adultos, nomeadamente a vacina da Pfizer, que é a única que está a ser aplicada neste momento em Portugal às crianças, uma proteína geneticamente modificada por um tempo que também já foi dito pela doutora Marta, indeterminado. Já há muitos meses depois da aplicação da vacina, se continua, alguns estudos já mostram que continua a ser fabricada esta proteína e também fora do local da injeção. Era suposto que as vacinas ficassem no braço, para aí ser induzida a imunidade e não circularem pelo corpo, que é o que está a acontecer com uma autorização do uso condicional. Eu não sei se me está Doutora Paula, estamos a ouvi-la com cortes. Peço desculpa. Estão-me a ouvir melhor? Sim. Obrigada e peço desculpa, mas estou com um pouco a rede, provavelmente. Também estas vacinas não foi exigido para a sua autorização condicional, até pela falta de tempo, provavelmente, estudos sobre a oncogénese, portanto não sabemos se provocam cancro, estudos de fertilidade, estudos sobre autoimunidade, portanto, além de muitos outros estudos que se poderiam ter feito, mas para citar os mais importantes. Portanto, são vacinas em fase experimental e para mim também é uma situação que não tem sido muito falada, ou quase nada, ou mesmo nada, mas que para mim é uma situação também muito pouco explicável. As vacinas estão a ser aplicadas às crianças dos 11 aos 17 anos, são vacinas que não foram submetidas a titulação de dose, ou seja, quando se faz alguma ensaio ou medicação para crianças jovens, faz-se uma determinação de qual a dose mais eficaz, mas a menor possível por causa das reações adversas. Esse estudo de titulação de dose não foi feito para as crianças dos 11 aos 17 anos e estão-lhes a ser administradas vacinas com a dose de adultos. Já para dos 5 aos 11 esse estudo foi feito. Depois já há muitas questões importantes em relação também à vacinação que é dita voluntária das crianças e jovens em Portugal. Na realidade, as crianças não vacinadas e os seus familiares sentem que há discriminação dessa situação de não vacinação, nomeadamente, como é notório pelas normas que têm surgido, diferença quando havia necessidade de isolamento profilático nas crianças não vacinadas era maior do que nas crianças vacinadas, na necessidade de testes de diagnóstico, inclusive para poderem regressar às aulas, de quais tinham sido forçadamente afastadas, e no acesso a certificados digitais que, ao ser negados, também impediam a utilização e acesso a vários sítios da vida normal em sociedade. Também já foi referido que estas vacinas está a surgir com as novas variantes Omicron, o escape vacinal, portanto não estão a ter eficácia, a eficácia perde-se, é de curta duração e perde-se rapidamente, o que é natural, e muitas pessoas e muitos cientistas e médicos têm alertado desde o início que isto é um coronavírus, os coronavírus são mutáveis, não há vacinas para coronavírus por esta razão, e portanto
é absolutamente natural que isto viesse a acontecer e estamos a verificar, e Portugal é realmente um triste exemplo desta situação. Portanto, em questões da segurança, para além dos estudos que foram feitos e apresentados às autoridades, estamos numa fase de farmacovigilância, em que as autoridades reguladoras do medicamento fazem esta vigilância das notificações espontâneas, quer por doentes, quer por profissionais de saúde, quer por próprias farmacêuticas, de reações adversas que ocorrem com a administração das vacinas. Eu quero chamar a atenção que isto também não tem sido abordado, e eu também não entendo porquê. Que, por exemplo, a Infarmed, que é a nossa Autoridade Nacional do Medicamento, publica anualmente, aliás, publica trimestralmente, mas também um relatório anual, a notificações que recebe de todos os medicamentos que estão autorizados em Portugal. Em Portugal estão cerca de 1.700 medicamentos diferentes autorizados, e para estes 1.700 medicamentos, habitualmente há em cada ano cerca de 10.000, 11.000 notificações de reações adversas no total de medicamentos, que inclui, por exemplo, medicamentos para o cancro, aqueles antibióticos muito fortes que são dados em determinadas situações, e todos os outros medicamentos. Ora, 11.000 habitualmente, portanto isto refere-se ao ano 2018, 2019, 2020, cerca de 11.000, 10.000, 11.000 notificações de reações adversas. Só para as vacinas de Covid, no ano de 2021 foram notificadas 21.595 reações adversas no seu total, sendo perto de 7.000 reações adversas graves. Isto, quanto a mim, é um sinal de segurança gravíssimo, que deveria ser investigado devidamente, e não, como aparece habitualmente nos relatórios de farmacovigilância, desvalorizado. São dito que as reações são habitualmente ligeiras, não têm grande importância e são dentro do esperado. Não é o esperado, é um número muito superior ao total, como eu já disse, de todos os outros medicamentos no seu conjunto. Também para as crianças isto está a acontecer. No caso das crianças dos 5 aos 11 e até março, eu também chamo aqui a atenção que, por motivos que não se descortinam nem estão justificados, o Infarmed, que desde a pandemia, desde que começaram as reações para a vacinação para a Covid, passou, e muito bem, a publicar mensalmente um relatório de farmacovigilância. Este relatório há 2 meses que não é publicado, portanto o último que temos é de março, abril e maio já deveriam estar e não estão. É grave porque isto, como sabem, em dezembro começou a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos, e seria muito importante termos acesso ao que está a acontecer em termos de reações adversas nestas crianças que não têm necessidade destas vacinas. Então, nas crianças até março, dos 5 aos 11, já temos 112 reações adversas notificadas, 146 reações adversas graves. Em termos de crianças dos 12 aos 17 anos, já foram notificadas também até março 241 reações adversas, sendo 114 graves. Aqui estão incluídas também casos de miocardite, 2 casos nas crianças dos 5 aos 11 e 19 casos dos 12 aos 17 anos, que, como sabem, está já admitido como sendo uma reação adversa provocada pelas vacinas de ARN mensageiro, que são aquelas que estão a ser aplicadas às nossas crianças. Independentemente dos vários estudos que dizem que a incidência é maior ou menor, no mundo, nas principais agências de farmacovigilância, nomeadamente nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e na União Europeia, já estão notificados 18.000 casos de miocardites. Isto é extraordinariamente importante porque, embora felizmente tenham tido uma evolução aparentemente favorável, muitas vão evoluir para insuficiência cardíaca mais tarde e para arritmias, para além de que poderá haver miocardites subclínicas que não são diagnosticadas e que poderão estar na origem das ditas mortes súbitas que estão inexplicadas até o momento em jovens e em jovens atletas. Também frisar a falta de atenção e de valorização à imunidade natural. Em Portugal, neste momento, já perto de 5 milhões de pessoas contraíram a doença Covid-19. Nas crianças também uma percentagem muito grande que neste momento
é mais difícil de quantificar, porque muitas são assintomáticas, mas que julgo que o inquérito serológico nacional agora em curso poderá atualizar essa informação, mas que se pelo menos metade da população já teve contacto, é prever que também uma parte substancial das crianças tenham tido contacto com infecção e, no entanto, essas crianças estão a ser vacinadas, aguardando-se algum tempo após a infecção, mas sem que haja nenhuma evidência que vacinar crianças que já tiveram infecção tenha qualquer efeito benéfico em termos clínicos. Claro que aumenta o número de anticorpos, mas isso não pode não ter nenhuma relevância clínica e, antes pelo contrário, como já alertou a doutora Marta, pode pôr as crianças a um risco acrescido e absolutamente desnecessário. Também frisar que muitas destas decisões de vacinação em Portugal têm tido um cariz que eu poderia ser, de certa forma, político e contrário à opinião de muitos médicos e, nomeadamente, pediatras. Há diversas iniciativas em Portugal, eu frisaria uma que me parece muito importante, foi uma carta aberta de profissionais de saúde, que contou com mais de 100 assinaturas de médicos contra a vacinação em massa de crianças saudáveis para a Covid-19. Também em relação aos cidadãos, esta petição é um exemplo mais que vivo de como para isto os cidadãos também encontram perplexidade nesta insistência de vacinar crianças a todo custo, sem que haja uma explicação plausível, mesmo para quem não é profissional de saúde. E daí também, naturalmente, a muito menor adesão à vacinação nas crianças do que aconteceu na população adulta, que está praticamente toda vacinada, enquanto nas crianças essa adesão, felizmente, digo eu, porque não vejo sentido em vacinar crianças, felizmente é muito, muito menor. Inclusivamente, esta situação poderá pôr em risco o próprio Plano Nacional de Vacinação para as outras vacinas, se não houver uma explicação muito clara, uma análise muito bem fundamentada, porque é que se insiste em vacinar crianças para a Covid-19. Eu julgo que neste momento era isto os pontos principais que eu queria acrescentar e frisar. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, doutora Teresa Mota, aqui pela explicação dada e, portanto, vamos iniciar as perguntas ou comentários por parte dos diferentes grupos parlamentares que se encontram. Também se juntou a nós o senhor deputado do PS, Miguel Rodrigues, que também as cumprimenta. Darei já de início, eu como deputada relatora ficarei para o fim. Penso que será a senhora deputada Irene que irá efetuar a intervenção por parte do PS. E a doutora Berta também. E a doutora Berta, portanto, darei a palavra às duas. Às duas, exatamente. Bom dia, queria cumprimentar-vos e agradecer-vos a iniciativa também, às peticionárias, também pelo facto de nos porem a refletir, porque também para nós é uma oportunidade para refletirmos estas matérias. Dar aqui só duas notas que me parecem fundamentais. Primeiro, a referência que foi feita pela Marta, a primeira que falou, penso que é Marta, que disse que de facto Portugal é um país de referência na vacinação e eu acho que devemos relevar de facto esta situação. E por outro lado dizer que de facto esta é uma situação muito complicada que nos coloca aqui numa posição de ou pecamos por excesso ou pecamos por defeito. E, de facto, há alguns estudos que revelam aquilo que vocês foram relatando, mas também há muitos outros estudos que revelam os benefícios da vacina e também queria ouvir a vossa opinião sobre isso. Quando lemos nas notícias que há cada vez mais países a aderir à vacinação em crianças e também vemos notícias em que dizem que a Covid já começa a ser a segunda causa de morte nas crianças. Portanto, queria dar-vos nota disto e também ouvir a vossa opinião sobre estes factos, de forma a que possamos refletir melhor. Obrigada. Muito obrigada, bom dia. É de saudar a vossa preocupação e também a informação que aqui nos trouxeram e secundando as palavras da minha colega, de facto a vacinação foi em si a principal causa do aumento da esperança de vida à nascença da população em geral. Por isso a vacinação é um instrumento eficaz e importante e seguro. Agora, é verdade que em relação à vacinação
da Covid em crianças, há ainda alguma falta de informação. No entanto, primeiro, não é obrigatória, e é importante dizer que não é obrigatória. Que deve haver mais informação, sim, nós somos a favor que exista informação transparente e atualizada. Agora, o que também temos que reconhecer é que, neste momento, embora exista ainda sempre informação que tem que ser acumulada, porque na ciência as decisões tomam-se também, e às vezes até se mudam pela acumulação de novos dados, e a cada momento é preciso analisar toda a informação, não é só a informação contra, nem só a informação a favor, é toda a informação e analisar os riscos e benefícios. E, de facto, é preciso dizer aqui que esta vacina já foi usada em milhões de pessoas, é evidente que crianças menos, mas também já provavelmente em vários milhares, não milhões. Há um sistema de farmacovigilância e há uma troca de informação quase ao momento entre todos os países neste momento que nos garantem que de facto essa farmacovigilância está a ser feita. E só um comentário para finalizar. Nós não podemos usar os mecanismos de atuação, por exemplo, da vacina, como fez uma das funcionárias, a Marta, não, a doutora dentista, que agora... Marta mesmo, porque não é esse o critério da avaliação da eficácia. O critério da avaliação da eficácia é realmente, primeiro, os estudos que foram feitos, depois todos os passos que se dão e que estão estandardizados para a avaliação da vacina e, quando está a ser usada em massa, que é o caso, um sistema muito apurado de farmacovigilância e estudos adicionais. Por isso, eu concordo, só para terminar, que é sempre preciso dar toda a informação dos dois lados. E também lanço aqui um alerta, porque tivemos muitos movimentos durante estes anos, muitos movimentos anti-vacinas, que levaram que países, até mais ricos do que nós, muitas pessoas tomassem a decisão de não se vacinar, com prejuízo da proteção de toda a comunidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Berta. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo a Dona Sónia Sousa, a Doutora Marta Branco, a Doutora Teresa Mota e todos os peticionários que fizeram parte integrante desta petição que hoje estamos a analisar. O que gostaria era, em primeiro lugar, de agradecer este envolvimento que é expresso por voz de toda a comunidade e de toda a população que está efetivamente preocupada com as causas que hoje estamos a refletir e, portanto, estando preocupada, dirigem-se à Assembleia para dialogarmos e para conversarmos sobre a matéria em causa. E, em segundo lugar, obviamente, dizer que todos os grupos parlamentares aqui na Assembleia da República estarão, obviamente, desejosos de ter mais informação no âmbito da investigação e da ciência relativamente a esta temática. Como todos sabemos, este vírus tem sofrido imensas mutações, o que dificulta a investigação e as conclusões que possam ser daqui extrapoladas, ou melhor, confirmadas, para que possa o Serviço Nacional de Saúde e todo o Ministério atuar em conformidade. E não sendo a vacina obrigatória, portanto, é uma decisão, sobretudo de encarregados de educação, de todos aqueles que têm filhotes nestas idades e que o Estado tem sugerido como uma possibilidade de controlar que a pandemia se alastre a este escalão etário. Mas, obviamente, que estamos, como eu disse há pouco, todos desejosos que tenhamos mais informação, que saibamos mais um pouco sobre estas vacinas e que também nós pensemos e façamos uma reflexão sobre uma afirmação, um ponto que a doutora Teresa Mota aqui referiu, que é as crianças que não estão vacinadas, por vezes são impedidas de entrar em locais, até em restaurantes ou outros sítios, porque não têm certificado digital. Nós não tínhamos conhecimento, tal já não se faz neste momento, portanto,
podemos ficar aqui, efetivamente, com pelo menos esse conforto de que tal não acontece já, e, portanto, ficarmos aqui um pouquinho mais descansados. Mas vamos aguardar que a ciência nos traga mais soluções. E muito obrigada, mais uma vez, pela vossa petição e por este momento de reflexão conjunta. Muito obrigada. Obrigada eu. Corroboro tudo aquilo que já foi aqui dito e reafirmo mais uma vez que a importância da vacinação, e realmente o Plano Nacional de Vacinação português é reconhecido internacionalmente. Somos um dos países com uma maior taxa de cobertura vacinal e isso contribuiu muito para a nossa redução da mortalidade materno-infantil e, portanto, é uma prática que é reconhecida internacionalmente e é considerada uma das melhores medidas de saúde pública em termos de custo-eficácia. Relativamente a esta doença, realmente a Covid, embora não seja já uma doença nova, mas é uma doença que ainda exige muita investigação e os mecanismos de atuação ainda estão a ser descobertos e investigados. No entanto, o que é que nós sabemos? É que realmente as vacinas para a Covid são vacinas seguras, são eficazes e que contribuíram não naquela esperança que tínhamos de diminuir a transmissão da infecção, mas contribuíram muito para a diminuição da doença grave. E isso contribuiu para que, sobretudo nas pessoas mais idosas, com mais comorbilidades, a doença tivesse tomado outro curso. Relativamente ao ponto que estamos aqui a discutir da vacinação nas crianças, a verdade é que esta medida foi analisada. Só após termos medidas de segurança dada pela FDA e pela EMA, é que tal prática foi direcionada e foi avaliada e concretizada em vários países, não só no nosso, mas noutros países europeus e também na América, é efetuada esta prática. Portanto, a vacinação foi avaliada e recomendada pela Comissão Técnica da Vacinação contra a Covid-19 e a partir daí é que desenvolveram todas as diligências para que realmente fosse incluída esta vacinação para crianças e adultos, mas não de forma obrigatória, é uma recomendação. A verdade, e como vocês também transmitiram, a doença por Covid-19 nas crianças usualmente é assintomática, são cursos muito benevolentes, usualmente têm febres, mialgias, artralgias, a fadiga, mas para além disso raramente vão para os outros casos. No entanto, não nos podemos esquecer que tivemos casos de meninos internados com doença grave nos cuidados intensivos e não nos podemos esquecer também da doença do síndrome inflamatória multissistémica que nos deve preocupar. Portanto, existe por parte da Sociedade Portuguesa de Pediatria uma recomendação para a vacinação contra a Covid-19, mas aqui o que importa dizer é que a vacinação não é obrigatória, portanto, a vacinação é dependente de cada um e, portanto, muitas das pessoas que optam por se vacinar têm sempre também uma discussão por trás com o seu profissional de saúde. Portanto, as pessoas, quando vão ser vacinadas, já levam muita informação. Obviamente que, relativamente a isso que falou do consentimento, poderia ser utilizado. Eu ainda assinei, quando fui a primeira vez, eu assinei um consentimento e penso que isso ainda, na prática, ainda se mantém, sobretudo para as crianças. Portanto, aqui o que importa dizer é que não é obrigatório, portanto, é uma recomendação. E sendo uma recomendação, está na liberdade individual de cada um optar ou não pela prática. Há bocadinho falou-se daqui das crianças serem discriminadas. Pode ter realmente sentido isso na altura por umas estarem vacinadas ou não, mas isso também acontecia com os adultos. E não nos podemos esquecer que as crianças também são veículo de transmissão da infecção. E, portanto, nessa altura, agora não é obrigatório, mas na altura faria sentido, caso não tivessem o certificado, terem que fazer a zaragatoa para excluir a infecção. Pronto, este era só o meu comentário. Sem sombra de dúvida que é necessária investigação, que é necessário decisões conscientes com base no que a ciência nos dá. Obrigada. Passo de seguida a palavra para as subscritoras terem possibilidade de responder às questões aqui elencadas. Passo a palavra à Sónia, à doutora Marta ou à doutora Teresa. Eu não sei se alguma das minhas colegas quer falar.
Primeiro, eu gostaria de dizer só 2 questões, se fosse possível, sobre algumas coisas que foram aqui ditas, por favor. Então, em relação à doença ser a Covid ser a segunda causa de morte das crianças, devemos nos questionar se efetivamente é causa de morte, simplesmente há mais crianças a morrer com um teste PCR positivo. Efetivamente, a Omicron é mais transmissível, se é mais transmissível, há pessoas que à morte terão um teste positivo. É preciso ter essa causa. Sim, efetivamente, eu falei do mecanismo de ação das vacinas de mRNA para explicar às pessoas qual era a diferença. E, efetivamente, mesmo que o sistema seja diferente, o que importa é a eficácia. Mas também temos que ter em atenção, por exemplo, saiu recentemente um RCT que descrevia que, apesar das vacinas supostamente terem 90% de eficácia para a Covid, tinha uma correlação negativa com a mortalidade geral. Ou seja, as vacinas não diminuem a mortalidade geral. Isto não faz sentido nenhum. Uma vacina eficaz tem, obrigatoriamente, de diminuir a mortalidade geral. O que é que eu vejo aqui? Alteração de conceitos e alterações de definições. Aliás, a própria OMS tem todo um relatório onde incentiva fortemente a que não se atribua qualquer causalidade de morte à vacina na sequência da mesma durante os ensaios clínicos. Inclusivamente, falei com um criminologista da Universidade de Jerusalém, Hebraica de Jerusalém, que está a acompanhar um mexicano que fez parte dos ensaios clínicos da Pfizer. E ele tem várias provas, este caso está a decorrer a ver se consegue avançar com isto, que teve problemas pulmonares que o próprio médico pessoal associou à vacina e quando ele comunicou à Pfizer, este foi identificado como tendo tido Covid quando nunca testou positivo. Ou seja, há vários indícios de fraude nos ensaios clínicos, tanto da Pfizer como das outras. E provavelmente isto já acontece por sistema, mas foi exacerbado pela rapidez com que todos os ensaios foram feitos. Quanto às crianças serem as principais transmissoras, eu devo realçar que já houve um estudo em 2020, feito na Suécia, apesar do autor ter sido descredibilizado, mas entretanto foi ilibado, o estudo foi bem feito, em que as crianças não são as principais transmissoras da doença, por muito que a comunicação social goste de bater nesta tecla. Não são. Em relação a uma última questão, à doença ao síndrome inflamatório multissistémico. Um estudo feito em Londres, em Inglaterra, aliás, de 2020, já ainda durante a estirpe de Wuhan, que já não existe, mas as crianças vão ser vacinadas para ela na mesma, demonstrou que cerca de 91% das crianças que eram admitidas em UCI tinham comorbilidades. Eram crianças doentes, algumas gravemente doentes. E todos aqueles que foram seguidos devido a síndrome inflamatório multissistémico representaram cerca de 0,005% da população pediátrica em Inglaterra. Isto quando a variante alfa ainda era a dominante. E era só isto que eu tinha a dizer. Obrigada. Obrigada. Não sei se a Sónia quer se pronunciar. Não? A doutora Teresa? A doutora Teresa, tenho o microfone desligado, doutora Teresa. Então agradeço a oportunidade de dizer mais qualquer coisa, é um assunto que me tenho dedicado bastante e que gostaria de partilhar convosco, porque considero que o Parlamento tem uma ação importante de fiscalização. Acho que nós portugueses temos que pensar pela própria cabeça, não é pelas autoridades internacionais dizerem que sim, que é assim. Acho que temos de ser críticos. Aliás, se nós, ao tomarmos esta situação que hoje temos de sermos o país mais vacinado do mundo e, sem dúvida, da Europa, em que praticamente 100% da população adulta está vacinada, temos uma responsabilidade acrescida de monitorizar o que está a acontecer connosco, ser críticos, inclusivamente, se vamos à frente na vacinação, também poderemos ser os primeiros a sair dessa linha se nos mostrar que não nos é favorável. E, portanto, não podemos ser seguidistas, uma vez que estamos à frente, infelizmente, não só na vacinação, mas também, neste momento, na mortalidade. Estamos há várias semanas com excesso de mortalidade no nosso país, os nossos idosos estão a ser absolutamente dizimados, mas eu não queria agora sair da questão das crianças, mas para dizer que nós, portugueses, e temos essa vocação, devemos ir à frente, eu estou de acordo, mas com responsabilidade e ter essa capacidade, e temos bons cientistas, boas instituições, de verificar aquilo que se está a passar connosco.
e fazer essa luz para o resto do mundo. Nós aplicamos às crianças, sem que elas realmente, e aqui já respondendo a uma das questões da doutora Cláudia Bento, as crianças podem ter doença Covid grave, podem ser internadas inclusivamente em cuidados intensivos, felizmente foram muito raramente, mas vou dar um exemplo, por exemplo, do síndrome inflamatório multissistémico em crianças. Temos já alguns casos de crianças totalmente vacinadas e, portanto, não temos estudos, na realidade, que nos digam que a vacinação nos protege as crianças dessas situações. Estamos apenas a inferir. Covid provoca esta doença, a vacinação evita Covid e logo evita essas doenças graves. Não há evidência científica neste momento que isso esteja a acontecer, poderá até inclusivamente acontecer o contrário. E, portanto, felizmente, como os casos são muito diminutos, dá-nos tempo para investigar melhor o que se passa com estas vacinas, como aqui foi dito várias vezes por várias senhoras deputadas, é muito importante termos boa informação científica de qualidade. Ela virá com o tempo e, se não for, obviamente, impedida de ser divulgada. E os médicos que têm opiniões críticas não forem impedidos de expressar. E, portanto, estou também muito grata pela oportunidade que aqui temos hoje de ter também alguma visão crítica em relação ao que se está a passar com as crianças em Portugal. A vacina não é obrigatória, mas eu talvez gostaria de dar uma informação aos senhores deputados que Portugal assinou um concurso que foi aberto especificamente para a Direção-Geral da Saúde, no âmbito de fundos europeus, especificamente para o Plano de Resiliência e Luta contra a Covid, em que receberá 270 milhões de euros para vacinas e medicamentos para a Covid, tendo como indicador, e esse era o que estava na abertura do concurso, a vacinação de 95% da sua população. Ora, como podem imaginar, isto já está assinado, embora não seja público o que foi exatamente assinado, e eu sugeri aos senhores deputados que verificassem este contrato, o que lá está exatamente, e se isto for para que se receba este dinheiro, que é muito importante para cobrir as despesas com medicamentos em Portugal, na luta contra a Covid, obrigatoriamente irá ser uma pressão imensa sobre a vacinação das crianças, porque senão não se poderão obter estes números de vacinação. Isto é aquilo que estamos a antever que possa estar no nosso horizonte, para além de tudo aquilo que já vimos, e não só as medidas medicamentosas, como medidas não medicamentosas, de confinamentos, uso de máscara, etc., que muito prejudicaram as nossas crianças, sem que daí adviesse, pelo menos não há nenhuma evidência científica, nenhum benefício. Claro que as crianças, ainda que menos, podem ser um veículo de infecção, é lógico que podem ser, mas se as vacinas protegem os adultos, não há problema nenhum, se os adultos estão 100% vacinados em Portugal, que uma criança possa ser veículo de uma infecção. Seguindo a lógica da vacinação. E, portanto, continua a não nos fazer sentido esta situação de vacinar crianças com medicamentos ainda não estudados e potencialmente danosos para a saúde das nossas crianças. Todos temos desejos de muito mais informação. Eu julgo que os senhores deputados, e perdoem de estar a fazer sugestões, mas poderiam ser muito mais inquiridores em termos de pedir às entidades da saúde mais informação do que se passa em Portugal, e até naquilo que eu já referi da importância que Portugal gera informação. Doutora Teresa, não a estamos a ouvir. Doutora Teresa? É.
Deve ter ficado sem rede, a doutora Teresa. Aguardamos só uns minutinhos para ver se ela entra de novo, para concluir o raciocínio. Do país. Doutora Teresa? Não sei se mais alguma a Sónia ou a doutora Marta se querem pronunciar. Vamos então só dar mais uns minutinhos para ver se a doutora Teresa volta de novo à ligação online, senão teremos que dar por concluída esta reunião. Eu queria só agradecer aos senhores deputadas e senhor deputado por terem feito esta videochamada connosco. Acho que é muito importante, enquanto representantes dos cidadãos, que foi uma coisa que me angustiou muito nos últimos 2 anos, quase ser aceitarmos impávidos e serenos a tudo o que nos era dito por entidades de fora, sem termos a nossa própria consciência crítica. Eu acho que é importante que os nossos representantes cheguem lá, façam perguntas com conhecimento de causa e que questionam tudo o que vem lá da fora e não seja tudo só aceito à osmose e sermos um bocadinho como a doutora Teresa estava a dizer, seguidismos e estarmos à espera de ver o que os outros fazem e seguir. E pronto, eu gostaria imenso de agradecer esta oportunidade. Muito obrigada. Temos de novo a doutora Teresa, passo-lhe de seguida a palavra para poder concluir o raciocínio. Muito obrigada, agradeço mesmo muito, peço desculpa que estou no meu trabalho e aqui as condições nem sempre são as ideais. Queria dar aqui então uma última nota em relação a algo que acompanhei muito de perto, que tem sido o processo das recomendações da Comissão, que aqui foi referida, da Comissão Técnica de Vacinação para a recomendação destas vacinas. Como aqui foi dito, Portugal é um exemplo no Plano Nacional de Vacinação e os portugueses têm muita confiança nesse Programa Nacional de Vacinação. É natural que também, embora a vacina não seja obrigatória, tenham alguma tendência a seguir essa recomendação quando vêm de uma entidade que estamos habituados a respeitar e a seguir. Daí também uma responsabilidade acrescida daquilo que são estas recomendações. Eu devo dizer que não foi consensual, inclusivamente em alguma das decisões que eu poderei fazer chegar, caso não tenham, os médicos, ou a maior parte da Comissão, votou contra a vacinação das crianças saudáveis e, apesar disso, saiu um parecer global favorável. Portanto, também as recomendações da Sociedade Portuguesa de Pediatria podem ser favoráveis à vacinação, mas temos também, por exemplo, o Colégio de Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos, que não é favorável à vacinação de crianças saudáveis. E eu devo também ressalvar que estamos sempre aqui a falar de crianças saudáveis. Pronto, eu julgo que isto seriam as ideias mais importantes. Talvez o nosso apelo mais importante é que uma das regras básicas em medicina, que eu vi quebradas de uma forma que eu nunca pensei nos 30 anos que tenho de prática, mais de 30 anos de prática médica, ver quebrada, mas que é, primeiro, não fazer mal, primum non nocere. E nós, nesta situação, estamos a dar vacinas para um vírus que já não existe, uma variante que já não existe, para crianças que não precisam, porque felizmente não têm doença grave e cujos resultados não conhecemos. Eu julgo que aqui a prática do consentimento informado seria também absolutamente essencial que passasse a ser obrigatório, portanto que os pais assinassem
um consentimento informado, devidamente esclarecedor da situação que está a decorrer em Portugal. Mais uma vez, muito obrigada às senhoras deputadas e senhor deputado pela atenção que deram a este assunto. Muito obrigada, doutora Paula. Passo aqui à senhora deputada Irene Costa. Mais uma vez agradecer-vos o vosso trabalho, as vossas preocupações, dizer-vos também que de alguma forma são as nossas preocupações e a partilha de angústias que a doutora Marta também falou, e agradecer-vos também mais uma vez esta oportunidade de refletirmos sobre este assunto e dizer-vos que darei boa nota das vossas preocupações e das vossas pretensões. Continuação de bom trabalho. Muito obrigada. Em forma de conclusão, também agradeço a vossa exposição, as preocupações aqui trazidas e elencadas e, sem sombra de dúvida, que é fundamental haver monitorização, quer por parte da doença, quer da parte das pessoas que foram ou não imunizadas, vacinadas, e, sem sombra de dúvidas, isto é a tecla-chave, as tomadas de decisão têm que ser baseadas com base na ciência. Portanto, as decisões que forem tomadas no futuro tem que haver a ciência por trás. Portanto, mais uma vez agradeço a exposição efetuada e toda a informação que aqui trouxeram a esta reunião. Para finalizar, enquanto deputada relatora, caberá-me fazer o relatório, que depois será enviado para os diferentes grupos parlamentares, para a tomada de diferentes iniciativas que cada grupo considere oportuno ou não, e atendendo ao número de peticionários, esta petição terá que ser discutida em plenário. Prontos, e dou como finalizada esta reunião e uma obrigada pela vossa presença. Muito obrigada. Boa tarde. Agradecemos. Boa tarde.